Onde começa a relação médico-paciente nos tempos modernos? Vamos lá. Bom, antigamente a relação entre o profissional de saúde e o paciente aconteciam quase que estritamente quando era aberto o prontuário. Então ele precisava estar na sua frente, na cadeirinha, sentado no consultório, para essa relação começar, ok? Os mundos modernos mudaram radicalmente isso. E a relação entre você e o seu paciente muitas vezes começa meses antes, ok? Claro que essa troca não é uma troca com foco ainda exclusivo no tratamento, mas é uma troca que começa a acontecer via redes sociais, principalmente do paciente para a sua pessoa. Então, esse paciente às vezes começa a viver sua rotina, ele começa a entender como você trabalha, ele começa a pesquisar sobre você, ele começa a ver quem são os seus outros pacientes, qual é o perfil do seu paciente, e ele vai construindo uma imagem muito sólida e muito próxima da realidade que você tem colocado nas suas redes sociais. Lembrando que, super importante isso, tá? Quando você chama um paciente para entrar no seu consultório, esse paciente às vezes está com a expectativa daquele momento há mais de 3, 4, 5 meses, tá? Ou 30 dias, seja lá. Dias, meses, semanas. O que acontece? Você não pode banalizar esse momento. Você não pode chamar o paciente por chamar. Eu já vi, aliás, a gente vê, o médico ou o profissional de saúde, ele sequer vai na porta do consultório recepcionar o paciente. Aquilo é um ato mágico para o paciente e para outros pacientes que estão na espera. Chegar na porta sorridente, tudo bem, seu João, dona Maria, prazer, a senhora está aqui, vamos entrando, por favor. Olha, isso faz uma diferença muito grande na percepção desse paciente. Então, essa relação, ela hoje começa muito antes. O ponto máximo acontece realmente na consulta e depois dessa consulta, a depender da experiência que o paciente teve, ele leva isso por muito tempo, tá? E esse levar por muito tempo vira novas consultas, vira novos serviços que você pode prestar do ponto de vista de tratamento e também vira indicações. Essa pessoa indica você, ou comenta nas redes sociais, ou elogia, ou pede para fazer uma foto. Tudo isso vai fazer com que você aumente a sua reputação. Então, é importante que você tenha essa consciência, mas além disso, que você construa um arcabouço do ponto de vista de metodologia, de protocolo e de ferramentas que faça com que você tenha uma relação mapeada desse paciente. Então, a sua rede social precisa estar ativa, atenta a quem curte você, a quem comenta, para você criar esse vínculo, responder as perguntas que estão nos comentários e fazer com que esse paciente se sinta já acolhido ali nesse momento. Então, hoje tem sistemas que fazem isso, integrados ao CRM, que o paciente recebe uma comunicação alguns dias antes, um lembrete, um aviso, e depois ele também vai receber ali uma dica, ele continua recebendo ali algum conteúdo da clínica feito por você, ou ele vai ver que você está nas redes sociais ativo e ele vai interagir, quanto mais ele interage, mais o Instagram vai apresentar ele seu conteúdo, enfim. Então, tenha em mente que essa relação entre você e o paciente, ela hoje é muito mais ampla do que uma consulta. Isso faz com que você mantenha o LTV. O LTV é uma sigla em inglês, mas em palavras mais simples quer dizer o quanto você consegue faturar com um paciente só, né? Você tem um paciente que só vai uma vez e nunca mais volta, ele tem um LTV muito baixo. Você tem um paciente que ele volta, que ele marca a consulta, ou que você lembra ele volta porque você lembrou, ou ele quer fazer um tratamento com você a médio e longo prazo, ou ele faz questão de todo ano visitar você. Isso aí é um LTV de alta eficiência. Então, tudo isso é construído a partir dessa relação extraconsultório, ok? Vamos para a segunda pergunta. O ambiente físico realmente influencia na percepção de qualidade? Bom, essa pergunta é uma pergunta que a gente já respondeu em outro vídeo, mas interfere muito mesmo, tá? O paciente muitas vezes chega com atenção, com medo, com um processo que é um processo de precisar ser acolhido, né, pelas questões do problema que está enfrentando, ou por questões mesmo psicológicas. Às vezes tem pessoas que têm esse perfil. Ele está indo ali, independente de qualquer coisa, para ter bem-estar, para sair dali melhor.
Então você tem um ambiente bem decorado, bem estruturado, funcionários e colaboradores alegres, que dão um sorriso, que acolhem, que perguntam, que oferecem um cafezinho, que oferecem um ambiente confortável, tudo isso interfere, tá? Isso aí é a experiência do usuário sendo levada a sério. Mas não só isso também, tem toda a questão que envolve mobiliário, tem a questão que envolve a luz do ambiente, que é muito importante, o cheiro do ambiente, os detalhes ali de banheiro, de recepção, da xícara. É assim que funciona, são gatilhos mentais que fazem com que a pessoa aumente a percepção de valor, que ela se sinta mais acolhida, mais amada, que ela sinta que aquele valor que ela está pagando, geralmente são consultas particulares, está valendo a pena, né? Então, quando você for construir o seu ambiente, ou for escolher um ambiente, nós aqui, por exemplo, na Versalhes, nós locamos espaços para médicos que queiram atender em um dos locais mais privilegiados de Brasília, no setor médico hospitalar local sul. Então, a gente tem essa preocupação de oferecer uma experiência de alto padrão. Isso não tem a ver com luxo, tá? São duas coisas diferentes, tá? A gente está falando de um ambiente agradável dentro do seu planejamento financeiro, ok? Agora, isso não quer dizer que é um ambiente desleixado. Tem gente que tem muita grana, tem clínica que fatura muito e o ambiente é totalmente desleixado. Totalmente desleixado. Então são coisas diferentes. É você pegar o ambiente, transformar o ambiente num lugar realmente que transforma o dia daquele paciente, dando a ele bem-estar real. Vamos para a próxima pergunta, a terceira. O que mais costuma frustrar o paciente antes ou durante uma consulta? Bom, do ponto de vista técnico eu não tenho como falar. Então, se o paciente não recebeu o diagnóstico que queria, ou se ele não recebeu o tratamento, isso aí eu não vou entrar nesse mérito. Vamos falar de experiência do usuário, tá? Em termos de experiência do usuário, existem muitos fatores que podem atrapalhar a percepção dele com relação ao seu serviço, ok? O local onde você atende, se a geolocalização, se o local é um local de ruim acesso, se tem muito engarrafamento, se tem estacionamento ruim, é uma zona que não oferece muita segurança, se é um ambiente, um local, um bairro que as calçadas são ruins, enfim, tudo isso faz com que o seu paciente vá construindo ali uma sensação da experiência. Pô, é difícil chegar nessa clínica, é horrível estacionar. Eu ouço tanto isso. Pacientes que chegam, mas pacientes de clientes nossos, é muito ruim o estacionamento. Então, isso tudo vai contaminando a percepção sobre aquele dia, aquela experiência. Mas esses são pontos que são importantes, mas tem outros que são muito mais graves. O pior de todos é você, que é o profissional de saúde, está com má vontade, está sem vontade de atender, está atendendo por obrigação, não está feliz naquele momento. Eu sei que todos nós temos momentos difíceis, tá? Eu sei disso. Ninguém tem a obrigação de ser assim. Mas muitas vezes profissionais de saúde perdem o brilho de atender, perdem o ânimo de atender, perdem o desejo de estar ali. Quando você estiver nesse momento, você tem que fazer uma autoanálise e tem que ir buscar ajuda. Você tem que ressignificar a sua profissão. Você tem que ter amor ao que você faz, tem que ter tesão pelo negócio. Se você não tiver isso, o paciente percebe. Então, tenha vontade de todos os dias você se arrumar, se maquiar, fazer a barba, botar a sua melhor roupa, pegar todo o seu ânimo, sua alegria e entregar isso para o paciente. Ok? Em momentos que precisem de seriedade, de tensão e até de consternação, você vai fazer isso, claro que vai fazer, tá? Mas você não está ali para fazer o paciente somente feliz e dar risada, não é isso, né? Mas é perceptível quando a pessoa está com má vontade, né? Aquelas consultas que não se olha no olho, aquelas consultas que você pede para a enfermeira medir a pressão arterial, aquelas consultas que você não levanta da cadeira quando precisa pegar uma impressão, que você está ao mesmo tempo respondendo o WhatsApp, isso faz uma experiência ruim, né? Consultas muito rápidas, consultas desinteressadas, isso gera uma percepção horrível, isso gera uma perda gigante de reputação, tá? É ali onde você começa a minar todo o processo. Então, hoje o que nós sugerimos é que você entenda que sua consulta
ela é um ato esperado pelo paciente. Muitos pacientes demoram dias, meses, semanas, anos, às vezes, esperando para receber para estar naquela consulta. Então, para ele, é a coisa mais importante nos próximos 30 dias. Mas você atende 20 por dia. Se você realmente não está conseguindo dar essa entrega, você precisa repensar o seu processo empresarial, como empreendedor. Isso tudo muda muito a sua percepção, isso tudo muda muito o sucesso na sua profissão. Tá? Sem ânimo, sem vontade, não dá. Então esse eu acho que é o ponto mais importante, que o paciente realmente sai dali frustrado e ele sai dali com a sensação de que não vale a pena voltar. Então, isso a gente sugere que seja trabalhado. Próxima pergunta é: profissionais de saúde que alugam consultório, que utilizam coworking, conseguem entregar uma boa experiência? Muitas vezes entrega muito melhor do que aqueles que têm que manter uma estrutura grande, aqueles que têm que manter uma clínica funcionando. Tá? E por que isso? Porque esses formatos de negócio, que hoje são os formatos interessantíssimos, em que você tem uma espécie de coworking ou espaços compartilhados, ou no caso da gente aqui, nós temos também uma área dessa, chamado de Vessali, consultórios inteligentes, nunca baixa a qualidade. Sempre tem uma equipe ali que está muito atenta a fazer tudo funcionar, desde o primeiro horário até o último. Então, se o ar-condicionado pensar em precisar de manutenção, já tem uma equipe fazendo. O chão, piso, a limpeza, o cafezinho, é um formato que não para nunca. Tá? E muitas vezes na clínica particular, em que você tem, eles têm que manter, às vezes você se passa. É uma gestão complexa demais, é muita coisa para ver, é muita coisa para providenciar, e toda hora surge um problema, e toda hora vai, e sem perceber, essa experiência do usuário vai ficando ruim ali com o passar do tempo. Nesses formatos, além de você pagar, tem uma redução de custo de até 85%. Tá? Nesses formatos, que são formatos mais tipo um coworking, você tem essa facilidade de ter tudo sempre à mão, com agilidade e em alta qualidade. O serviço, então, é levado muito a sério. E você, melhor de tudo, tá? Você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Nem a secretária, nem o ar-condicionado, nem o cafezinho, nem a limpeza, nem o papel higiênico, nem a entrada, nem a pintura, nem a manutenção, de nada. Ou seja, é muito mais fácil trabalhar. As 2 horas que você gasta por semana ou 3 fazendo gestão, resolvendo problema, acabou, não tem mais isso. Então você tem mais tempo para viver, você tem mais tempo para atender, você tem mais tempo para investir em sua carreira, ou para ir para sua academia, ou para fazer um hobby, enfim, qualquer coisa. É isso aí, está respondido, vamos para a próxima. O que encanta o paciente de forma simples, mas poderosa? Tá? Pergunta fácil. Essa aí é facinho. É a atenção, é a vontade de atender, é a vontade de fazer com que o paciente se sinta acolhido, sinta bem-estar. Isso faz toda a diferença. Tá? Tem um dado muito interessante que surgiu agora, e também preocupante, que o Google fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele pegou uma quantidade de pacientes, 2 amostras na verdade, e no primeiro grupo havia um atendimento médico via online. Então, profissionais de saúde atenderam ali os pacientes, de forma normal, como eles atendiam antes. E um outro grupo foi atendido, fazendo perguntas similares, por agentes de inteligência artificial. Pasmem. O grupo que foi atendido pela inteligência artificial foi bem melhor atendido. As respostas eram muito mais empáticas, as respostas eram muito mais carinhosas, mais humanas do que o grupo de profissionais, a amostragem atendida por humanos, ok? E o segundo grupo, que foi atendido por inteligência artificial, ficou muito mais satisfeito. Então, a inteligência artificial já está nesse nível de cumprir o papel que era restrito do ser humano, de atender um ser humano como um ser humano. E isso é um alerta, porque muitos de nós, profissionais que atendem pessoas, nos deixamos levar pelo atendimento pouco interessado, pelo atendimento pouco humanizado, por essa vontade de entender realmente a dor daquela pessoa e apresentar uma solução humana. Essa é uma grande oportunidade de que qualquer profissional hoje de saúde tem para se tornar indispensável, para se tornar
amado pelos pacientes, querido, desejado. Então, o que a gente sugere hoje é invista muito na forma com que você atende o paciente. Organize sua vida para que naquele momento em que o paciente senta, ele realmente receba o melhor do seu atendimento, do seu interesse, do seu amor pela profissão, do seu amor pela sua especialidade. Então, eu diria que hoje o ponto mais importante é reviver, reestruturar, ressignificar essa relação entre o paciente e o profissional de saúde, ok? Os tratamentos evoluíram muito, tem muita tecnologia envolvida, temos tratamentos minimamente invasivos maravilhosos. Basicamente, a gente tem tudo na mão em termos de diagnóstico. Então, agora o que a gente precisa fazer é fazer com que a relação entre dois seres humanos na área de saúde evolua também para esse patamar que a tecnologia já chegou. Se não fizermos, a inteligência artificial fará. E entra aí um processo que é um processo que a gente tem falado muito, que é da inteligência artificial substituir definitivamente o ser humano. Depende da gente, naturalmente, mudar a forma com que a gente atende os nossos seres humanos. Qual é o impacto de um atendimento ruim? O que é que isso impacta para um paciente? Bom, tem os impactos que eu não vou entrar no mérito, que são os impactos técnicos, de você oferecer um tratamento ruim, de você oferecer um diagnóstico errado, enfim, isso aí eu não vou entrar no mérito, vamos falar aqui sobre a parte de experiência do usuário. Tá? Os impactos são devastadores, ok? Existe uma máxima no marketing que é: você gasta 7 vezes mais para recuperar um paciente, um cliente insatisfeito, do que para construir um. Ou seja, se você já conseguiu convencer aquele paciente a estar dentro do seu consultório, a pagar pela sua consulta, e você comete um erro ali de atender mal, você não vai ter mais ele de volta. Dificilmente você vai ter ele de volta. E se precisar ter, vai ser muito caro. Então, esse impacto é diretamente o paciente não querer mais ser atendido por você. Segundo, o paciente falar mal de você para as pessoas que ele conhece. E o terceiro, que é o pior de todos, é se o paciente for daqueles que vai para a rede social e expõe mesmo, tá? Isso aí é um negócio muito complexo e eu vou dizer, já antecipo, atrapalha bastante a sua cabeça se isso acontecer, tá? Você vê um depoimento lá grande com seu nome, você vai cair nos grupos de WhatsApp de seus colegas, você vai aparecer para gente que você conhece e isso é péssimo. Então, repito, antes de receber aquele paciente, organize sua cabeça, organize sua forma de atender para que a experiência dele seja a melhor possível. O paciente hoje tem muitas vezes a percepção de quando você não quer atender. Isso fica meio nítido e isso pode gerar nele uma raiva e essa raiva pode virar um problema. Tá? Durante alguns anos eu trabalhei como consultor de alguns conselhos regionais de medicina e tinha a oportunidade ali de acompanhar algumas sessões de julgamentos de médicos que fazia parte da área de comunicação onde eu atuava. E uma coisa que me impressionava é que a grande maioria dos pacientes que entrava com ação contra um médico, quando você pegava o histórico, mais de 90% desses médicos eram mal-humorados. Quase 100% deles atendia mal. Não tinha empatia, não tinha vontade de atender o paciente, eram grosseiros. Isso transforma a insatisfação em processo. Isso transforma em prejuízos, em danos de imagem muito grandes. Então, veja, a importância da empatia também está nessa área. Paciente insatisfeito, ele pode virar um problema grave. Paciente satisfeito tem sempre diálogo. Tá? Lembrando que, normalmente, a maioria de nós, quando estamos insatisfeitos, temos 3 níveis de ação. A primeira ação é uma reclamação no privado. A pessoa vai lá no direct do Instagram e faz uma reclamação. Ou ele vai ali na secretária e descasca em cima de você. Tá? Essa resposta tem que ser rápida. Isso é contenção de crise. Dá atenção, fala com ele, pede desculpa, diz que vai consertar o erro. Claro, se houver espaço para que isso seja feito. Tem queixas que são injustas mesmo, que a gente sabe, e aí precisa de um posicionamento mais seguro. Mas estou falando se realmente houve o erro. Se essa pessoa não for respondida rapidamente, ela vai para uma segunda instância. Ela já vai para o Google e já faz ali uma reclamação, e essa reclamação você não vai conseguir tirar. Tá?
Se cair ali naquelas avaliações do Google, já era. Então, esse segundo nível já começa a ficar mais complexo, porque pessoas que vão lá procurar você no Google Meu Negócio já vai ver aquela reclamação. Às vezes faz essa reclamação também no Facebook, às vezes faz no Doctoralha, então aí já é um... Agora, se não houve resposta nesse segundo, aí vai para o terceiro nível. Aí terceiro nível, prepara que é problema, tá? Porque ela vai marcar você, ela vai gravar vídeo, ela vai esculhambar de cima e embaixo, ela vai para o Doctoralho, ela vai para o Reclame Aqui, ela vai para o Google, ela vai para o Facebook, ela vai para tudo quanto ela puder, porque ela ali já entra num sentimento de vingança, ela quer destruir sua reputação para se sentir justada. E o quarto nível é entrar com uma ação, pedindo danos, pedindo indenização, pedindo, enfim. E aí vai para outras instâncias também, tá? O profissional que atende bem, que tem amor pelo trabalho, que é empático, dificilmente ele vai enfrentar isso. Dificilmente. Pode acontecer um erro, pode acontecer uma reclamação, uma insatisfação, mas é fácil. É fácil administrar, ok? Então eu diria que o seu jeito de atender o paciente, o seu amor por oferecer bem-estar, pode ser o seu melhor advogado. Pense nisso e segue o jogo. Vamos para a próxima pergunta. Como melhorar a experiência do paciente com poucos recursos? Bom, já dei a dica aí na resposta anterior. Primeiro deles, você não precisa de 1 centavo, que é atender bem. É ter um olhar atento, é ter um sorriso atento, é ter uma palavra segura, é preocupar em entender o que o paciente quer, ouvir o paciente, dar ele espaço para ele falar. Fala um pouco também ali, traz informações que estejam de acordo com a capacidade dele de percepção do que você quer falar. Tá? A boa comunicação não é aquela que sai da nossa boca. A boa comunicação é aquela que entra nos ouvidos da pessoa da forma correta. Então, se você tem um paciente que ele não tem um entendimento de palavras sofisticadas, explica como ele, de uma forma que ele entenda, desenha, tá? Traz uma linguagem para o nível cultural dele, traz uma linguagem para o nível de entendimento. Isso é empatia, isso é o atendimento de alto padrão, isso é o padrão ouro do atendimento, da relação paciente-profissional de saúde. Tá? Depois, com poucos recursos, você pode também fazer pequenas melhorias no ambiente. Tá? Uma cadeira confortável não precisa ser cara nem luxuosa, mas uma cadeira confortável, acolchoada, se puder ter um bracinho ali para ele poder apoiar, principalmente pacientes mais idosos ou da área ortopédica, às vezes precisa de ter um apoio no braço. Faz isso, coloca uma segunda cadeira para dar chance de um acompanhante sentar e deixa uma terceira às vezes também, às vezes tem um filhinho ali que tá, pai, mãe, filho, dá uma cadeirinha para ele, enfim. A luz que você usa uma luz agradável. Eu sei que a Anvisa determina a regra da luz branca dentro do consultório, mas a luz branca, ela causa estresse, ela causa uma sensação ruim, ela causa uma sensação de cansaço, dá aquele aspecto de hospital, de frieza. Tenta ver se no seu consultório dá para a luz branca por obrigação das regras da Anvisa, mas coloca também uma luz amarela que dê para você quebrar, sabe? Não deixa aquela coisa em cima do rosto do paciente, bota uma luz indireta, sabe? Mantenha a mesa arrumada, mantenha sua roupa bem alinhada. Tem uma série de fatores que faz com que o paciente se sinta acolhido ali, sem necessariamente estar dentro de um ambiente extremamente luxuoso. Tá? Hoje tem tantos recursos que pode se usar e baratos, tem revestimentos que parecem madeira e são muito baratos. Na Shopee vende essas coisas. Você tem papéis de parede maravilhosos que são baratos também. Você tem pisos sintéticos que você consegue dar um ambiente mais aconchegante. Enfim, tem móveis que você compra hoje da China que são baratos. Basta ter boa vontade, bom gosto e ter uma assertividade ali para o negócio também não ficar muito distoante. Então, isso tudo interfere na experiência do usuário, interfere na percepção e isso vai aumentar a sua reputação, vai fazer com que aquele paciente saia dali satisfeito. Tá? Ele pode não sair impressionado porque, nossa, como é chique. Não, mas não é isso que faz a sua reputação aumentar, não é isso que faz o paciente se sentir 100% satisfeito. Faz ele se sentir satisfeito realmente ele ter sido bem atendido. Claro, se tudo isso tiver, é ótimo, aumenta a percepção de valor, aumenta a percepção de um monte de coisa. Mas essa é a dica que a gente dá, espero que você tenha gostado. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas, a gente tem o maior prazer de responder, nós temos uma equipe aqui muito dedicada, que ama o que faz, né? Temos essa comunidade Versalhe, que é uma comunidade que o nosso objetivo é fazer com que vocês se sintam sempre bem acolhidos, mas também evoluindo na carreira. Nós queremos muito isso, que você evolua na carreira.
Boa sorte e estamos aqui para o que você precisar. Até a próxima.